Vamos fazer o devocional último dessa semana. Lembrando que domingo a gente não faz devocional porque vamos à igreja. Não que não deva fazer, mas eu não consigo ter um tempo hábil para fazer, né? E como sempre, vamos tocar um louvor, um hino. Logicamente, como eu já falei para os irmãos, minha voz não é nada assim de outro mundo. Então, né? Vamos lá. Vou colocar aqui para autorrolagem, né? Graça de Deus sem par, com poder cantá-la, como hei de começar. Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus é engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, traz vida perenal. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, imensurável e sem fim. É tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus é engrandecer e a Deus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus é engrandecer e a Deus louvai. Eu tive que ir subindo e descendo, porque eu tenho um erro que eu não consigo ler e cantar ao mesmo tempo. Tocar e cantar ao mesmo tempo. Então, se eu já estou aqui no engate, se eu perder a letra, putz, eu fico perdidinho mesmo. E vamos começar hoje nosso devocional, né? Se não me engano é o 11º, que se encontra em Gênesis 9:14, certo? Vamos abrir aqui, lembrando que eu estou lendo essa versão, né? A King James Fiel, Gênesis 9:14. Gênesis 9, versículo 14. E acontecerá, quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra, que o arco será visto na nuvem. Sucederá que quando eu trouxer nuvem sobre a terra, e nelas aparecerão o arco. Certo. Vamos ver o que quer falar. Dessa vez o Spurgeon pegou um versículo bem específico, né? Porque está retratando, na verdade, o dilúvio. A aliança de Deus do arco... Perdão, meu lápisinho caiu. Do arco-íris, né? Como a gente conhece.
Neste exato momento, as nuvens são suficientemente abundantes, mas não temos medo de que o mundo seja destruído por dilúvio. Costumamos ver o arco-íris com frequência, suficiente para evitar esses temores. Mas antes de levantar a pregação e o devocional de Spurgeon, eu queria levantar uma palavra de oração, porque é o correto a se fazer sempre após a leitura da Bíblia. Mas por algum motivo eu acabei me desatentando a isso, né? Então vamos orar agradecendo hoje pelo dia, porque conseguimos fazer nosso devocional. Essa camisa aqui é da igreja que eu estava trabalhando a uma certa época, né? E vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, porque hoje podemos estar aqui, porque o Senhor nos dá essa condição de descansar, nos protegeu, tem nos ajudado, tem nos protegido e tem estado conosco, Pai. Venha, Pai, apesar do pregador trazer a sua palavra, Pai, e que o Senhor venha me usar, Pai, que venhamos a entender novamente a Tua palavra, que ela frutifique em nossos corações e que estejamos prontos a ouvir, Deus. Agradeço, Pai, por todo o decorrer desse sábado e por que tem estado conosco, Pai. Ajuda-nos a demonstrar a Ti em cada uma de nossas ações, Deus. Senhor, esteja conosco, perdoe nossas falhas, Pai, que possamos realmente aprender um pouco mais de Ti. É isso que eu te peço, em nome de Seu Filho amado Jesus, que oro. Amém. Vou ler novamente, né? Porque me perdoem, tive esse pequeno vacilo. Gênesis 9:15. 14. E acontecerá que quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra, que o arco será visto sobre a nuvem. Né? E aí o 15. E eu lembrarei do meu pacto que está entre mim e vós, e toda criatura vivente de toda a carne, e as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. É por isso que eu falei que era relativo ao dilúvio. Nesse exato momento, as nuvens são suficientemente abundantes, mas não temos medo de que o mundo seja destruído por um dilúvio. Costumamos ver o arco-íris com frequência suficiente para evitar esses temores. A aliança que o Senhor fez com Noé permanece firme e não temos dúvida a esse respeito. Por que então pensaríamos que as nuvens de problema que agora escurecem no nosso céu resultariam em nossa destruição? Deixamos de lado esses medos infundados e desonrosos. A fé sempre vê o arco da promessa, da aliança, e quando os nossos olhos avistam a nuvem da aflição, Deus tem um arco com o qual pode disparar suas flechas de destruição. Mas veja, o arco está voltado para cima. É um arco sem flecha nem corda. É um arco pendurado para exibição, não mais para ser usado para a guerra. É um arco de muitas cores, expressando alegria e deleite, e não um arco vermelho de sangue e de matança, ou escurecido pela raiva. Tenhamos boa coragem. Deus nunca escureceu tanto nosso céu a ponto de deixar sua aliança sem testemunho. E ainda que ele fizesse isso, devemos confiar nele, uma vez que ele pode mudar. Ele não pode mudar, mentir ou de qualquer outra forma deixar de cumprir sua aliança, até que as águas voltem a cobrir a terra. Não temos motivo para duvidar do nosso Deus. Ele usa muitos ele se utiliza da linguagem figurativa várias vezes aqui. Foi um dos mais difíceis de eu conseguir ler a pronto, né? Como vocês puderam perceber, porque ele se utiliza muito da versão da ideia do arco e flecha. Me perdoa porque eu estou meio fanho também. Do arco e flecha de guerra, que na verdade hoje ele se encontra pendurado, e isso é relativo à confiança que devemos ter em Deus. Concordo plenamente com relação a isso. A alusão que ele faz a um arco e flecha como se estivesse pendurado na parede é muito bonita também, né? Porque ele está para exibição. Ele está assim, ó, essa é a aliança. Tá vendo aquele arco ali? Eu não vou mais usar contra vocês, não. Não vai chover, a aliança é essa, o meu arco ele está pendurado, eu não vou me vingar, não vou chover sobre vocês, não vou derramar água sobre vocês, abrir as comportas, de forma que venha a inundar a terra novamente. E aí ele faz uma parte de leitura aqui que, quando mudou da parte mais
textual para uma parte mais coesa, né, no sentido de ele trabalhava mais com a parte poética para uma parte mais literal, eu li aqui de uma forma que eu não gostei muito, mas eu gostaria de ler de novo. Ó. Deus nunca escureceu tanto o nosso céu a ponto de deixar sua aliança sem testemunho. E ainda que ele fizesse isso, devemos confiar nele, uma vez que ele não pode mudar, mentir ou de qualquer forma deixar de cumprir sua aliança de paz. Isso porque Deus não mente, Deus não muda e Deus não pode deixar de cumprir uma aliança. Não por causa da gente, vê se entende, mas por amor ao nome de Deus. Deus não muda suas alianças porque ele não é homem. Ele não mente porque ele não é homem e ele não muda porque ele não é homem. Então, quando Deus realiza uma aliança com o povo, essa aliança é imutável. Né? Ela não pode, em caráter nenhum, quebrar parte do contrato, porque Deus tem amor ao seu nome e ao fato dele ser santo. Como Deus é santo, Deus não quebra suas promessas. Então, quando ele fala do arco vermelho de sangue e compara esse arco vermelho de sangue, que é o arco como se fosse da guerra, da ira, da destruição, com o arco-íris das cores, ele está comparando o seguinte, ó, não será usado mais esse arco de dores, e sim o arco da aliança, o arco da promessa. E a aliança, a gente sempre vai tomar em consideração a aliança que Cristo tomou por nós, né? A nova aliança que é dada pelo sangue de Cristo. Então, quando a gente entende que a nova aliança é o sangue de Cristo e que o arco-íris pode trazer uma representatividade sobre a nova aliança, né? Representatividade é um nome meio feio para se usar hoje em dia, mas vamos colocar um tipo, né? Tipo no sentido de representar, né? Uma representação, um tipo, você tem um tipo, um antipo, um arquétipo, né? Mas a gente está utilizando o tipo. A ideia da aliança de Deus com Noé é a mesma ideia de que Cristo salvará um dia o seu povo, né? E a nova aliança que Cristo faz. Então, quando a gente vê essa promessa sendo passada para Noé, a gente entende que, na verdade, nós estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos e, através de Cristo, chegamos a uma nova aliança. E só através da palavra de Deus e do conhecimento de Deus que podemos ser inseridos dentro da arca para viver essa nova aliança. Né? Existem alusões que fazem a alusão da arca ao batismo, né? Que é quando você muda a sua atitude, você muda a sua atitude frente ao mundo, muda a sua atitude frente ao que os outros pensam, para viver exatamente aquilo que Deus quer para a sua vida. É uma alusão muito bonita, e eu até a certa parte concordo, porque o batismo é uma forma de você mostrar à sociedade que você não vive mais aquilo que a sociedade prega, e sim vive aquilo que Deus quer. Quando zombaram de Noé enquanto ele construía a arca, é porque eles nunca haviam visto chuvas. E quando zombam da gente pela nossa fé, por nossa crença, pelo batismo, né, se vê porque nunca houve um momento de destruição tamanho que as pessoas não confiassem, né? Elas confiam em si próprias. Por isso que ele usa o arco, porque existe uma ligação a outros textos. Você confia em arcos, em cavalos e em espadas. Mas, na verdade, não é eles que controlam a guerra e que decidem a guerra, e sim Deus. Deus te dá a liberdade, né? Então, Deus que te promove a vitória. Sendo assim, a aliança que o Senhor fez com Noé permanece firme, e não temos dúvida a esse respeito. Por que então pensaríamos que nuvens de problema que agora escurecem nosso céu resultariam em nossa destruição? Deixamos de lado esses medos infundados e desonrosos. Entende-se por esse lado o seguinte: a gente vive realmente uma sociedade que é on demand, a gente sempre fala isso, né? O tempo todo ela te cobrando algo para você fazer da forma mais rápida possível, e a gente acaba se pressionando a resolver problemas que às vezes não tem solução. Eu falo por mim mesmo, né? A ansiedade é um grande mal, a ansiedade é um grande problema que eu vivo. Por conta disso, porque quando você não tem soluções para a resolução, você se encontra desesperado, você se encontra com medo, sabe? E são às vezes situações que você não tem controle. A gente não tem controle sobre todas as variáveis do mundo. Logo, né, a gente só existe essa opção, confiar em Cristo, porque a outra opção é o desespero. E um cristão não deve se render ao desespero, por quê?
exatamente como Spurgeon levanta a ideia, por que então pensaríamos que nuvens de problemas que agora escurecem nosso céu resultariam em nossa destruição? Sabe? É uma alegoria a ideia das nuvens carregadas, né, que ocasionaram o dilúvio. Então, por que a gente não entende em que as nuvens de problema elas podem ser dissipadas, sabe? Com a luz de Deus. E se não forem? Se não forem, a gente vai passar pela tempestade. E a nossa verdade e a nossa promessa ela já está firmada. Aonde? Na nova aliança. Então, você faz a ligação do tipo, né? Se você tiver problemas, as tempestades, e você não se livrar dessas tempestades, né, e você não se livrar desses problemas, Deus te dará condições de passar por eles. Entende? E se você não passar por eles nessa vida, você encontrará ainda conforto na vida vindoura, que é a vida com Cristo, porque Ele já garantiu essa aliança contigo. Então, hoje, essa palavra, ela pega mais no sentido de, não uma promessa igual a gente viu as anteriores, mas uma promessa divina vindoura, né? Uma promessa de que Deus cumpre o que Ele promete. E uma promessa geral, né? Porque todo aquele que está inserido na videira verdadeira, mesmo que seja enxertado, ele também precisa se alimentar da raiz, do caule, do tronco, da seiva, que vem de Cristo, logo sendo participante daquilo que Cristo o beneficia. A palavra mais interessante aqui, tenhamos então boa coragem. Deus nunca escureceu tanto o nosso céu a ponto de deixar sua aliança sem testemunho. Não choveu sobre a terra de forma igual ao dilúvio para que a gente desconfiasse que Deus mente. Deus nunca foi contra a sua palavra. Por vezes a gente não consegue entender isso. Por vezes a gente acaba desconfiando, sabe? Ou não conseguindo confiar. Não conseguindo confiar porque criamos, sabe, neuras, criamos problemas, criamos estratagemas na nossa mente em que a resolução daquilo só pode ser feita da forma como a gente quer. E não é assim que funciona. A nossa vida ela é guiada por Cristo. É muito fácil. Todo mundo quer Cristo como Salvador, mas ninguém quase quer Cristo como Senhor. O Senhor da sua vida decide o que será feito da sua vida automaticamente. Se você entrega a sua vida a Cristo, você tem Ele como Salvador e Senhor, porque não existe como você pegar a sua parte. Então, você entrega a sua vida a Cristo como Salvador e Senhor, né? Cristo já tinha escolhido você e você decide trilhar o caminho, certo? É irresistível, você não tem o que fazer. Você trilhará o caminho de Cristo a partir do momento que você tem o chamado, é um chamado irresistível. E você, nesse chamado irresistível, você deve perseverar de forma santa, a santificação, né? Então, quando você começa a viver dessa forma, por mais que você queira, tenha vontades, isso eu falo com experiência própria, por mim mesmo, porque assim eu vivo isso, né? É uma ansiedade que você passa por vezes. Você não pode acrescentar um côvado à sua altura, 1 metro, 1 centímetro, um fiapinho de cabelo você não pode acrescentar. Então, a preocupação ela é complicada, porque apesar de sabermos disso, a gente não consegue viver isso. Então, a oração que devemos fazer, na verdade, é para que venhamos a conseguir viver o melhor de Deus em nossas vidas. Isso não é teologia da prosperidade, entende? Não é uma promessa de que Deus vai encher teus cofres, que você vai ter o carro do ano, você vai ter a melhor casa, nada disso. Viver o melhor de Deus em sua vida é viver de acordo com a vontade de Deus para aquilo que você gostaria de, para aquilo que Ele gostaria que você vivesse, não o que você gostaria de viver. Certo? Hoje foi muito legal, né? A gente sempre consegue trocar umas ideias e conversar um pouco mais sobre isso. Sim, eu estou um pouco fanho, aí eu estou falando assim, né? Às vezes, mas agradeço a todos os irmãos, todos os amigos que têm compartilhado, têm estado junto, têm tirado um tempinho, né, para esse trabalho. E vamos orar. Vamos agradecer a Deus, vamos pedir a Deus para que possamos viver, né, sempre lembrando da aliança que Ele fez conosco e sabendo que podemos confiar em Deus, apesar das grandes nuvens de problemas, certo?
Oremos então. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque hoje podemos estar aqui, podemos te louvar, te engrandecer em um país livre por enquanto, Pai. Vivemos em um país que não está guerreando, que não está passando por dificuldades extremas, que as pessoas conseguem, Pai, ainda falar de Ti abertamente, conversar, louvar, ler a Tua palavra e viver a Tua palavra, Deus. Permita-nos, ó Pai, que as autoridades sejam esclarecidas acerca de Ti, ó Pai, que as autoridades venham, ó Pai, a render-se a Teus pés, ó Pai. E assim, sabemos, ó Pai, que foi escolha nossa colocar o governo, ó Pai. Mas, Senhor, venha agir de forma ímpar em nosso país. Que esse país possa proclamar o Teu nome, seja celeiro, ó Pai, e que possamos exportar, ó Pai, pessoas que falem de Ti e modifiquem outras nações, Deus. Sabemos que os tempos são difíceis, são turbulentos, a guerra se aproxima em vários outros países, ó Pai, mas que possamos ser um país de conforto, Pai, e de confronto contra o mundo, Pai. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, em nossas ansiedades, em nossos problemas, e, Senhor, que não venhamos a nos atentar às nuvens escuras e carregadas de problemas que chegam até nós, ó Pai, mas que venhamos a confiar naquela aliança, no arco-íris, ó Pai, na aliança que Tu firmaste conosco desde os tempos mais antigos, ó Pai, que revelava que a nova aliança estaria conosco, ó Pai, que Cristo viria e que Cristo traria a nossa salvação, ó Pai. Nos rendemos, ó Pai, ao senhorio de Cristo em nossas vidas, ó Pai, e gostaríamos, ó Pai, de confiar, ó Pai, em Ti cada vez mais, ó Pai, aprender a confiar em Ti, ó Pai, aprender a ter fé, porque às vezes o maior problema é que não conseguimos entender as coisas, ó Pai, e temos essa sensação de que devemos estar prontos e preparados para tudo, ó Pai, mas isso não é real, ó Pai, isso é passado, ó Pai, isso é da sociedade que inculca isso em nós. Que não venhamos a ser corrompidos, ó Pai, venhamos a confiar em Ti, venhamos a aprender a estar contigo e aprender a estar sempre preparado para aquilo que Tu tens para a nossa vida, Deus. Senhor, vemos também, ó Pai, Te pedir pelos nossos irmãos e amigos, ó Pai, que se preparam para o culto de amanhã, pelos nossos irmãos e amigos que hoje vão labutar, ó Pai, como eu, ó Pai, pelas vendas dos amigos, ó Pai, pela saúde familiar, ó Pai, saúde física, Pai, saúde financeira, que o Senhor possa estar com cada um deles, ó Pai, nos abençoando, nos ajudando e nos dando força, Pai, para vivermos esse mundo. Auxilia-nos, ó Pai, esteja conosco nessa semana que se findou hoje, ó Pai, para nós, aqui no caso dos nossos vídeos, que o Senhor esteja abençoando a cada um, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a viver conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai, a revelar em nós o caráter de Cristo. Que venhamos a estar ligados a Ti, ó Pai, de forma única e que possamos entender que a nossa vida só terá mudança e nosso país só terá mudança quando buscarmos o avivamento de Ti. Não adianta esperarmos um avivamento milagroso, ó Pai, mas sim o joelho no chão e a vontade de mudar é que traz a mudança, Deus. Abençoa-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, a vivermos nesse mundo, e é isso que eu Te peço, Cristo. Em nome do Seu Filho amado Jesus aqui oro, ó Pai, pedindo que o Espírito, ó Pai, de Deus esteja conosco, ó Pai, nos abençoando, ó Pai, e além disso, ó Pai, nos protegendo de todos os problemas que possam estar conosco, ó Pai. Que a gente possa estar superando, Pai, espiritualmente e mentalmente os problemas, porque eles podem chegar, mas que eles não nos abalem, ó Pai. Esteja, Pai, que o Espírito seja derramado, Pai, sobre todos os nossos amigos, ó Pai, não aqueles só que vêm, ó Pai, mas em toda a face da terra, Pai. Seja conosco, ó Pai, e é isso que eu Te peço. Em nome do Seu Filho amado Jesus aqui oro. Amém. E é isso, meus amigos. E segunda-feira estaremos de volta. Segunda-feira tem vídeo novo. Talvez eu grave vídeo amanhã. Ou talvez eu grave segunda. Enfim. Muito bom essa semana. A gente tem conseguido fazer aos pouquinhos, né? E tudo tem colaborado para a gente conseguir. Eu tenho tentado sempre agora colocar no período da tarde. Não é um período que as pessoas assistem, mas é um período que eu consigo fazer e deixar salvo, entende? A ideia não é ser famoso.
Jamais. A ideia é que a gente consiga realizar um trabalho e que esse trabalho possa criar raízes e modificar não só a minha vida, mas edificar outras vidas também, sabe? E é isso, meus amigos. Fiquem na paz e não esqueçam, se vocês quiserem procurar o talão de cheques do Banco da Fé de Charles Spurgeon. Esse daqui eu comprei na Ezion, mas você consegue achar até da própria Ezion mais barato até do que eu comprei, tá? Na internet. É isso, amigos. Obrigado, hein? Deixa eu só encerrar aqui.